Nós vamos respirar bem profundamente e vamos buscar essa sintonia maior com todos os guardiões que nos envolvem. Nós vamos buscando essa luz intensa e luminosa que vai nos abrir para buscarmos a sintonia com o Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com todos os espíritos que estão estudando no plano espiritual, formando essa corrente de luz, nos unimos e que possamos ter um estudo na tarde de hoje de muita paz, de muita serenidade e de muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, a gente parou no havia um silêncio tubular na reunião. Isso. O clima não era acolhedor. E aí, o que anotaram mais? Aqui nada. Nessa Então, aí página aqui eu não anotei nada. A outra outra página. Bem não. também não. Na outra página. Também não. Também não. Pergunta se alguém notou alguma Alguém anotou? Até o Olha, eu anotei pelo... Página 7 e 8 só. pelo nosso... Esqueci o nome. PDF. PDF. Fugiu o nome. Na página Fala aí seu 51. parágrafo. É assim, Calixto falou quase por meia hora. Achei. Achou? Está na página 75. Ah, tá, achei. Calixto falou por quase meia hora, expondo argumentos, propondo várias mudanças na casa decorrentes dos sinais da espiritualidade, truncando falas e, por fim, após mais discussões estéreis, o grupo concluiu que deveriam ser analisadas as comunicações futuras com mais cuidado, arquivando a mensagem do suposto Eurípides e suspender quaisquer iniciativas fora dos padrões de pureza espírita. Então, estão realmente duvidando da mensagem, que não foi Barçanufo que mandou essa mensagem. E como é que ficaria isso, você ficar, como fala aqui, buscando saber se realmente é ou não é? Uma Deixa de ter pureza uma... espírita, né? deixa de ter realmente até, como se diz, até a harmonia da casa, Do ambiente do espiritual. O ambiente fica difícil, né? E junto aos médios também. Aí vai acabar acontecendo que, assim, aquele então que vai ficar mais retraído, eu não vou abrir nem minha boca, eu vou ficar quieto, porque vão me colocar no meio da roda, como diz aqui, né? A gente brinca, né? Eu achei interessante isso daqui. Antonina deveria ser comunicado para redobrar a vigilância. Então, ali realmente é uma crítica muito, muito dura, Pesada. né? Pesada, no Pesada. caso. Mas esse é o E que risco que acaba... esse é o risco que a gente corre quando, em vez de a gente analisar o fato, o ato, a gente fica analisando as pessoas. As pessoas, exato. É o momento dessa reunião, pelo menos no que está escrito aqui, ninguém falou absolutamente nada da mensagem. Nada. Nada, Não, só estão duvidando do quem passou a mensagem, que se realmente era o porque disse que Barçanufo mesmo que tinha ele passado. não ia ser tão direto, ele não ia falar, não ia meter o dedo na organização da casa, não ia falar nada disso. E aí que eles estão duvidando. Esse que é o cuidado que a gente precisa ter. Independente de quem seja, toda mensagem pode dizer alguma coisa para nós. Mesmo que, isso não é para mim. Pode ser isso também. Mas toda mensagem precisa ser analisada dentro do nosso ponto de vista, baseado nos conhecimentos que a gente adquiriu até hoje. Agora, o que a gente não pode é ficar julgando a pessoa que deu a mensagem. Se ela estiver errada, ela vai responder por isso mais cedo ou mais tarde. Sim, sim. Somos nós que temos que julgar, né? Quem somos nós para julgarmos, né? Quanta coisa de animismo que a gente já não passou e a gente nem percebeu. Sim. Então, independente da situação, o que a gente pode tirar de
disso daqui é que a gente precisa analisar a mensagem, seja lá de quem for. Uhum. Me chamou a atenção esse fato. E depois dele, Eu algo sou na mais? página 78. Eu também. Vamos lá. Começa como? Qual é o Qual parágrafo? parágrafo? Os problemas vão crescer. Ui, peraí. Os problemas vão crescer. O problema foi crescendo? Vão Os crescer. problemas vão crescer. A senhora teve alguma Achei, percepção, é isso? achei. O meu é mais Mais o meu para baixo. foi isso. apenas um efeito. José Mário, vi muitas entidades perturbadoras, nossos próprios irmãos encarnados. Aí depois ela vem mais para baixo, aí fala dos desencarnados, obsessão controlada por enquanto, e como ficará daqui para diante? As equipes emergenciais da Força Tarefa já se deslocaram aos lares de nossos irmãos. Fazem proteção especial de hoje em diante em regime de 24 horas. Então, todos os médios que trabalham nesse grupo X, nesse centro X, vão ter uma vigilância 24 horas, todas essas pessoas? É isso? Sim. Não só os médiuns, só todas as pessoas que estavam envolvidas nesse problema. Sim, porque Sim. a partir do momento que eles vão ter essa vigilância, é para quê? Vamos lá. Eles abriram a guarda. É aquilo que a gente fala. Abriu a guarda. Quem vai estar do lado? Uhum. Tudo bem, eu entendo, mas eu achei que seria assim, só num presente momento, faria uma limpeza, assim, assado, e pronto, acabou. Aí eles estariam aptos a tocar a vidinha deles no centro. Mas a partir de então, eles iriam ter vigilância 24 horas de observação. Eu achei assim interessante. Mas, Solange, né? pare e pense. Quando a gente tem essa ideia dentro da gente, a gente é limpo. Passa. Eu não entendi. Porque, assim, eles discutiram, eles colocaram tudo ali e tal. E os sentimentos que isso tava, que causou dentro deles? Cada Aqueles vez que que voltar esse sentimento, né, pode ter uma aproximação outra vez. Não, Cada vez que não é só pensarem isso. Por causa desse sentimento, os que são inimigos da luz vão ficar estimulando ainda mais esse sentimento de... Isso que eu tô falando insuflando. dos inimigos, não Isso. falei. Então, dos eles inimigos. precisam de proteção para cessar essa insuflação. Porque senão vão Entendi. começar a passa a mão no telefone, aí um vai conversando com o outro, aí vão fazendo Só vai aumentando. maquinando, e aí vamos fazer isso daqui, vamos fazer. Por isso que é a necessidade da proteção. E a proteção não são para as pessoas. A proteção é para casa. Só um minuto. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas estão agindo por livre escolha. Então, elas vão responder por isso. E outra coisa, né? Não significa que eles vão estar lá 24 horas e que eles vão... É isso que o Sérgio quer dizer, que eles vão mudar aquilo que você quer fazer. Você tem livre-arbítrio. Então, se você quiser passar a mão no telefone E ligar? Vai fazer. a responsabilidade é sua. Sim. Você entendeu? A responsabilidade E é acho que a sua. gente pode fazer um paralelo com o nosso pingo de luz, né? Quantas vezes a gente já não ouviu ou falou que a gente pede ajuda para os nossos mentores num momento difícil que a gente está passando? O que eles vão fazer? Eles vão tirar as energias densas. Mas se a gente continuar envolvido com aquela situação de forma negativa, vai continuar vindo energia densa. Eles não podem evitar o que a gente escolhe. Não é que eles não podem, eles não vão fazer isso. Não vão fazer. Então, é escolha nossa querer continuar num pensamento ruim, numa ideia fixa, com a tristeza no coração, praguejando contra as dificuldades que a gente tem na vida. É escolha nossa. O que eles vão fazer? No momento que a gente pede socorro, eles vêm. Mas eles não vão tirar da gente aquilo que vem das nossas próprias escolhas. A gente tem que sair da frequência, né, Sérgio? Para eles poderem auxiliar. Senão não adianta nada. O que a gente vê muitas vezes acontecer é o seguinte: alguém está passando por uma dificuldade.
Em vez da pessoa falar assim, eu estou passando por uma dificuldade, eu vou fazer uma oração, eu vou ler o Evangelho, eu vou tentar me equilibrar para passar por isso. Por favor, plano espiritual, me ajuda a ter força e foco para eu fazer tudo isso. O que a gente vê é diferente. Por favor, me ajuda, me tira do problema que eu estou passando. Isso não existe. Resolve. Eu estou Isso não angustiada. Então tira essa angústia. Isso vai de encontro àquele nosso acolhimento de ontem também que você estava falando, né? Você tem que fazer, se movimentar, sair da zona de conforto, fazer alguma coisa, né? É porque a gente falava sobre isso. É. Você pediu, ajuda-te, o céu te ajudará. Ajuda-te. É verdade. Essa é a questão principal. Ajuda-te. Quando a gente simplesmente pede socorro sem pensar em como sair do buraco, a gente Não adianta nada. pedindo que alguém faça por nós, não é isso? É, exatamente, a terceirização, né? Porque o que acontece é o seguinte, eles podem até te tirar do buraco, mas se a gente não percebe que estava no buraco, a gente cai nele de novo. De novo. Então, o que a gente precisa realmente numa situação de dificuldade, como a gente está vendo aqui, a gente precisa pedir ajuda para o nosso espírito protetor, que ele já está sempre do nosso lado, e para os nossos mentores, desde que a gente se coloque disponível para nós resolvermos a nossa dificuldade. Porque só nós podemos resolver a nossa dificuldade, porque senão Ninguém mais. sair do buraco para cair nele de novo, né? Mas vocês separaram numa coisa? A gente fala muito de ego, a gente fala muito de orgulho, do egocentrismo. Nessa reunião, o que teve? Tá fechado o microfone, Maria Rita. Só tudo isso que você falou, que a gente fala, Foi uma vitrine, né? Uma vitrine de Foi. tudo isso que a gente tem falado que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Né? E aí você fala assim, mas como que isso pode estar dentro da casa espírita? Isso está dentro da casa espírita, isso está dentro da nossa casa, isso está muitas vezes na nossa convivência com as pessoas que nós temos. Isso está na religião católica, no culto, evangélico, está com todo mundo, porque isso é uma característica das pessoas. das pessoas. Do ser humano, Verdade. Você entendeu? Na hora que você aperta, a gente vai para quê? Para defesa. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente se vitimiza. Só que a gente acredita que ser vítima é o quê? Ai, Deus, ai, Jesus. Não, muitas vezes a gente é vítima dessa forma. Porque a Ana acha que o Calixto quer o lugar dela. Então ela já está se vitimizando por causa disso. E ela está atacando o ponto frágil do Calixto, Cristo, que é o Antonino, para poder mostrar que ele não tem condições de assumir a diretoria. É isso aí. A presidência, porque na cabeça dela, ela acha que ele quer a presidência, porque até agora a gente não vê ele falando que ele queria a presidência. Então, assim, é aquilo que, assim, né, os nossos pensamentos, a gente que dá o tom. Na cabeça dela. E aí ele, por sua vez... Com orgulho, como que alguém pode dar pitaco naquilo que é meu? Vai lá e aí a bagunça é de quem? É de quem está no meio. Porque quem está no meio também não é que seja santo ou coitadinho, não. Está ali para poder fazer alguma coisa. E muitas vezes, quando se tem uma solução, o que a pessoa fala? O problema é dos dois. Os dois se viram. Eles que se entendam. Eles que se entendam. Não vou me meter, não. Tudo bem que vai se tem meter. uma que nem a Cíntia, né? Que fica pondo lenha lá na Ana, né? Lenha na fogueira. Aí, assim, eu não vou dar o spoiler, mas depois vocês vão ver quem é a Cíntia. Eu tô vendo. Muito bom. Aí você vai falar, não, isso não é que acontece. Não, acontece. Quando chegar lá, a gente conversa sobre isso. Porque Então isso é tá. relacionamento humano.
As pessoas, para se defender, elas fazem isso. Aí você fala, não, é verdade. E não faz de propósito. Tudo no inconsciente, é isso que eu quero falar. Não faz assim, acordei, vamos lá, tocar fogo no parque. Não. Eu tô quieta porque eu tô bem confusa com essa discussão. Eu queria achar quem tinha razão. Mas cada capítulo, cada hora que eu vou lendo, vai mudando as coisas, eu vou vendo a personalidade de cada... Nossa, eu tô Eu vou dizer a adorando. minha opinião. Ninguém tem razão. Porque Então, ninguém está olhando para o ponto crucial da coisa, exatamente. que é a mensagem. Cada um olhou para si, está defendendo o seu, e a mensagem passou. Porque eu falava, não, o Calixto tem razão. Aí depois eu escutei a Ana, eu falei, não, gente, é uma reflexão para mim que está ótima. Eu leio na minha quietinha, escuto vocês e vou e formulando. É como nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos aprendizados dentro de casa. Quem tem razão? Às vezes... Deus, porque ninguém, quem briga, os dois estão errados. A gente já partindo para briga, tá todo mundo errado. Porque quer o quê? Quer duelar. Você vai fazer aquilo que eu quero. Né? Parece que a gente está lá na época do Império, né? eu vi uma comparação que achei legal, que é mais ou menos assim, eu não vou conseguir repetir nas mesmas palavras. Que a verdade de Deus, a verdade verdadeira, é uma garrafa de vidro quebrada. E cada um de nós tem um pedaço dessa verdade. Ninguém tem a verdade completa. Então, por mais que a gente faça, a gente está falando da nossa verdade, do nosso pedaço de vidro e não do outro. E cada um cada um é parte dessa verdade completa, né? Por isso que a gente fala do sentimento. E aí, aquilo que eu estava falando, se você está falando do seu sentimento, o outro não vai poder falar dele. E você está falando do seu sentimento. Agora, quando você vem, ao invés de você falar do sentimento, você vem falar dos atos, como foi o problema dessa reunião, aí vai dar confusão. É defesa. Vai, porque imagina, você está me ofendendo. Aí tem uma das últimas partes que eu anotei naquela carta na mensagem Da do mensagem. Eurípides, que ele fala assim: na seara o joio cresce ao lado do trigo. Aprendamos a discernir. Então, não sei, vocês se lembram quando a gente falou dessa parábola do joio e do trigo no nosso estudo da imersão doutrinária? O que foi falado lá? Que o joio e o trigo, eles nascem juntos e eles crescem juntos. A gente só consegue ver a diferença quando ele começa a frutificar. Então, se você tentar cortar o joio antes dele frutificar, você pode estar cortando o trigo junto. Então, o que a gente precisa é discernir e não falar que aquele é o joio e tentar cortar ele, entendeu? Como que a gente no Lírios de Esperança, eu estava lendo e eu estava nessa parte do joio e do trigo também, que eles crescem juntos e tem que prestar atenção. Eu achei legal que estava nesse e estava lá naquele também. O que significa que do nosso lado, tem pessoas que estão para o bem e tem pessoas que estão para o mal. E a gente não consegue saber quem é um e quem é outro, só pelos frutos que elas dão. É isso que a gente precisa analisar. E tem horas, a gente conversou muito na terça-feira sobre isso. Tem horas que nós somos joio e tem horas que nós somos trigo. Porque tem horas que a gente tá... Tem coisas que a gente já conseguiu amadurecer, tem coisas que ainda não. Naquilo que a gente amadureceu, nós somos o trigo para aqueles que ainda não amadureceram naquele fato. E para aquilo que a gente ainda não amadureceu, nós somos o joio para quem já amadureceu. Então, é tudo uma questão comparativa isso daí. Tudo uma questão comparativa. Sabe?
Os espíritos, a gente vê aí nas lives da Mônica quando fala o Tupã. Quando ele fala, a gente fica até emocionado de escutar o que ele fala. Mas ele é um espírito de quinta dimensão, certo? Então, para nós, ele é o trigo. Mas se você pegar um espírito de sexta dimensão, para ele ainda, para esse de sexta, o Tupã ainda é joio. E ele é sexta? Que seja, vai. Ele é sexta. Que sexta. Que seja, né? Ele é sexta. Então, para os espíritos que são de sétima, oitava dimensão, ele ainda é joio, porque ele ainda tem coisa a crescer. Se a gente for fazer essa comparação, a gente não tinha feito dessa forma. Uhum. A gente tinha feito que, dependendo do dia, dependendo como estamos, nós somos joio e tem dia que a gente é trigo. Ninguém é só joio e ninguém é só trigo. A gente é misturado, junto e misturado. Nós somos uma plantação que tem trigo e joio lá dentro. Né? E a gente está tentando florescer mais o trigo. Ou então arrancar o joio, né? Quando a gente descobre. Mas assim, tem horas que não rola. Não vai, como? Com certeza. Tem horas que não vai. É porque a gente esconde tanta coisa ruim de nós para nós mesmos. Né? E aí, vamos embora? O que mais? A parte de baixo eu marquei também. Tem um parágrafo grande aí. Bom. Foi apenas um efeito aí? Isso. Esse parágrafo todo, até a outra folha eu marquei. Isso. É muito bom. Começa? Foi apenas um efeito de que tem sido. Logo após o que você É o último parágrafo da... Aqui, ó. Então pode ler. Foi apenas um efeito do que tem sido as relações humanas nesse grupo. O ponto de vista pessoal é uma ideia que assenhoreia o departamento da inteligência, determinando crenças, valores, atitudes e emoções. Apegados a esse ponto ou pontos de entendimento, raramente permitimos o coração fluir com naturalidade. Criamos uma barreira nos sentimentos. Por trás de cada argumento aqui expressado, escondem-se sentimentos, muitos não têm consciência, outros não querem assumi-los. Assim, nasce a hipocrisia, uma infidelidade ao que realmente se passa na alma. A ausência de consciência sobre o piso mental que antecede as atitudes humanas responde por alterações inesperadas, desagradáveis nas amizades. Desconhecer nossas necessidades profundas, ignorar as intenções que nos impelem à existência, não saber o que realmente queremos, essas características íntimas do ser são capazes de criar um campo para decepção e conflito na convivência. Sim. Aqui ele fala determinando, são crenças, valores, atitudes, e aí o coração não pode fluir com naturalidade, se a gente está assim, ainda ligado a isso, a gente não se apega a crenças, valores, você não vai agir com naturalidade. Olha, a gente sempre erra quando existe alguma divergência e a gente quer impor aquilo que a gente acha. A gente sempre erra, porque pode ser até o que a gente está falando é certo, mas a hora que a gente impõe, a gente tira a oportunidade dos outros crescerem. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode dizer, deixa eu falar de uma forma diferente. No meu ponto de vista, o Calixto agiu de uma forma errada. Ele pode ter toda a certeza do mundo que o Antonino trouxe uma mensagem realmente de Eurípides. Ele pode ter essa certeza. Mas as outras pessoas não têm. Como poderia ser uma das atuações dele? Tá bom, pega um grupo mediúnico que não tem nada a ver com a casa e pede para ele fazer uma análise. Sim. Não poderia ser dessa forma? Sim.
E olha, sinceramente, isso na nossa vida espírita já aconteceu. Não que a gente duvidasse da pessoa, mas a gente queria ter uma certeza de que aquela mensagem realmente era para nós, né? E a gente fez e confirmou. Graças a Deus confirmou, né? Confirmou para quem? Para todo mundo que duvidava, né? E eu vou dizer uma coisa, mesmo mesmo confirmando em outra casa com outro grupo mediúnico, tinha pessoas que não acreditavam. Assim, toda casa tem um mentor. A gente fala com o Ruiz. E eu tinha uma trabalhadora na casa de pedra que sempre recebia um mentor da casa. Ele não falava por mim, ele falava por esse médium, por esse canal. E as pessoas tinham uma dificuldade enorme de aceitar isso. Aí você fala assim, por quê? Para mim era perfeito, porque era o médium era aquele que menos estava envolvido. Era aquele canal que estava mais limpo, não estava no rolo, não sabia do que acontecia na diretoria. Não tinha seu animismo influenciado pelos pontos de vista próprios, né? Então, assim, esse vai ser o canal mais perfeito. E assim, ele trazia as respostas que a gente precisava naquele tempo. E aí você fala assim, não tem como duvidar, ele está me respondendo coisa que está na minha cabeça, que só eu sei, né? E ele respondia, ele vinha com toda a leveza dele. E eu falava assim, para mim tá perfeito. Agora tinha gente que ficava extremamente incomodada. Extremamente incomodada, que como? Como? Olha a pessoa. Olha a pessoa. E eu falava, tá tudo certo para mim. Tudo certo para mim. Porque eu sempre vejo que assim, eles vão pegar aquele instrumento que está mais afinizado. Que está agora. Se já existe problema, os problemas se aumentam. Porque já existe a quebra. E ali só é a exemplificação. E aquela coisa, sabe, do sentimento que a gente fala, vamos falar, vamos ser honestos, se não tá legal, vamos falar. É isso, porque assim, se a gente chegasse e falasse, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem. E às vezes a gente não tá bem fisicamente. Né? E se a gente falar, é mais fácil do que, senão vai criar todos esses sentimentos. Vamos parar por aqui? Vamos onde? Se estivesse encarnado nesse instante, Dona Modesta só teria uma frase para exprimir. Nó na garganta. Um nó na garganta.